Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. Hoje nós vamos para o episódio 02 da série Josué, a travessia do Rio Jordão. E eu quero que você imagine a cena como se estivesse lá, no meio do povo. 40 anos no deserto. Uma geração inteira vivendo entre poeira, tendas, saudade do Egito e promessas sobre Canaã. Agora, finalmente, eles estão diante da fronteira. Do outro lado está a terra prometida. Mas entre eles e a promessa existe um obstáculo que, naquela época, parecia intransponível, um rio em época de cheia. E aqui já começa a primeira grande lição. Muitas vezes, quando Deus está prestes a cumprir uma promessa, Ele permite que exista um Jordão no caminho. Não porque Ele quer frustrar você, mas porque Ele quer ensinar como a fé funciona de verdade. A fé bíblica não é apenas acreditar que Deus pode. É obedecer quando o caminho ainda está fechado. É caminhar em direção à água antes da água se abrir. O texto diz que Josué levantou-se de madrugada e o povo saiu do acampamento e chegou ao Jordão. Eles ainda não atravessaram. Eles apenas chegaram e pararam ali. E esse parar diante do rio é muito humano. É o momento em que a promessa está perto o suficiente para ser vista, mas longe o suficiente para parecer impossível. É o momento em que você pode apontar e dizer é ali, mas também pode dizer eu não tenho como passar. É o momento em que a ansiedade tenta dominar e a mente começa a negociar com o medo. E é nesse ponto que Deus começa a organizar o milagre. Não como um show, mas como um ato de aliança. Josué envia instruções e os oficiais passam pelo meio do povo com uma ordem clara. Quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, carregada pelos sacerdotes levitas, vocês devem sair do lugar e segui-la. Mas existe uma regra: mantenham distância, para que vocês saibam o caminho, porque nunca passaram por ali. Repare como Deus conduz. O centro da travessia não é a força do povo, não é a coragem de Josué, não é uma ponte construída por homens. O centro é a arca. A arca representa a presença de Deus no meio de Israel, o sinal da aliança, o lugar onde estavam as tábuas da lei, e sobre ela o propiciatório, onde a misericórdia e a santidade se encontravam. Em outras palavras, o recado é direto: a promessa não se atravessa na frente de Deus. A promessa se atravessa atrás da presença de Deus. Essa é uma pista do divino para qualquer pessoa que quer avançar na vida. Quem vai na frente é Deus. Quem define o caminho é Deus. Quem abre o impossível é Deus. O nosso papel é seguir, com reverência, sem transformar a presença de Deus em um detalhe. E então Josué dá uma ordem que parece simples, mas carrega um peso espiritual enorme: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa frase é poderosa por dois motivos. Primeiro, porque o milagre não é apenas algo que Deus faz fora de nós, é algo que Deus faz no meio de nós. Segundo, porque existe uma preparação espiritual antes da intervenção divina. Santificar-se aqui não é parecer santo por fora. É separar o coração, alinhar a vida, colocar Deus no centro, abandonar impurezas, acertar o que está errado, porque quando Deus faz maravilhas, Ele não quer apenas impressionar, Ele quer formar um povo. Isso é muito atual. Muita gente quer milagre, mas não quer santificação. Quer porta aberta, mas não quer mudança interior. Quer Jordão aberto, mas não quer reverência. Só que a Bíblia mostra uma sequência: consagração antes de maravilhas. Não porque a consagração compra o milagre, mas porque Deus não quer te levar para o novo carregando o velho dentro de você. Josué também recebe uma palavra pessoal de Deus, e aqui está um ponto que confirma a liderança dele diante da nação. O Senhor diz que naquele dia começaria a engrandecer Josué aos olhos de todo Israel, para que soubessem que, assim como Deus foi com Moisés, também seria com Josué. Isso é crucial. Porque o povo precisava ver, na prática, que Deus estava com o novo líder. Não basta nomeação. Não basta cargo. A autoridade espiritual, na Bíblia, é confirmada pela fidelidade de Deus e pelo fruto da obediência. E agora chegamos ao momento mais visual e mais impactante da travessia. Josué instrui os sacerdotes: tomai a arca da aliança e passai-a diante do povo. E eles tomam a arca e vão. Repare, o povo não corre para dentro da água primeiro. Quem vai primeiro são os sacerdotes carregando a presença. Deus coloca a arca na frente para ensinar que a vitória não vem da multidão, mas do Senhor.
A Bíblia descreve um detalhe que aumenta ainda mais a tensão. O Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras no tempo da colheita. Ou seja, não era um rio pequeno e calmo. Era o pior momento para atravessar. Humanamente, era exatamente o tipo de cenário que faria qualquer pessoa dizer: vamos esperar um tempo melhor. Vamos esperar a água baixar. Vamos esperar uma condição favorável. Mas Deus escolhe a cheia. Deus escolhe o cenário impossível. Isso é uma assinatura divina. Quando o milagre acontece no pior cenário, ninguém pode dizer que foi coincidência. E então a ordem é dada: quando as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, repousarem nas águas do Jordão, as águas serão cortadas. Essa é uma das frases mais importantes para entender como Deus frequentemente opera. O sinal não vem antes do passo. O corte das águas não vem antes do toque. O caminho não abre antes da obediência. E isso confronta uma mentalidade muito comum: se Deus mostrar primeiro, eu vou. A fé bíblica diz: vai, porque Deus falou. Os sacerdotes chegam à beira. O primeiro pé toca a água. E nesse instante, algo acontece que muda a história. As águas que vinham de cima param e se levantam como um montão, bem longe, na região de uma cidade chamada Adã. E as águas que desciam para o mar se escoam. O leito do rio fica seco. E os sacerdotes ficam parados no meio do Jordão, em terra firme, carregando a arca, enquanto todo o Israel atravessa. Pare e veja a cena com os olhos da alma. Uma nação atravessando um rio aberto. Crianças, idosos, animais, famílias inteiras. O som do vento, o cheiro da água, a poeira do leito seco. E no centro, firmes, imóveis, os sacerdotes segurando a arca. Isso não é apenas um milagre hidráulico. É uma pregação viva. É Deus dizendo: eu não apenas prometo, eu cumpro. Eu não apenas falo, eu faço. Eu não apenas mando avançar, eu abro o caminho. E há um detalhe que mostra o peso espiritual do momento: ninguém atravessa correndo na frente da arca. Eles atravessam olhando para a presença, sabendo que aquilo é santo. É como se o povo aprendesse, na prática, que a promessa não é um lugar apenas para conquistar, é um lugar para viver com Deus. Quando todo o povo termina de atravessar, Deus manda Josué fazer algo que parece simples, mas é extremamente estratégico: escolher 12 homens, um de cada tribo, para pegar 12 pedras do meio do Jordão, exatamente de onde os sacerdotes estavam, e levar para o lugar do acampamento. Isso é a construção de um memorial. E aqui existe uma lição que muitas pessoas ignoram: Deus não quer que você apenas viva um milagre. Deus quer que você se lembre do milagre do jeito certo. Porque a memória espiritual sustenta a fé no futuro. Quando a próxima batalha vier, quando a próxima muralha aparecer, quando a próxima crise tentar apagar sua coragem, você vai precisar se lembrar do Jordão. As pedras têm um propósito específico. Josué diz que, no futuro, quando os filhos perguntarem o que significam estas pedras, vocês responderão: Israel passou em seco por este Jordão, porque o Senhor secou as águas diante de nós. E então a Bíblia diz que isso seria para que todos os povos da terra conhecessem a mão do Senhor, e para que Israel temesse ao Senhor todos os dias. Repare, o memorial tem duas direções. Para fora, testemunho. Para dentro, temor de Deus. Para fora, evangelização, no sentido de mostrar quem Deus é. Para dentro, perseverança, no sentido de não esquecer quem Deus é. Quando uma geração esquece os feitos de Deus, ela começa a achar que chegou onde chegou por mérito próprio. E aí o orgulho cresce, a obediência cai, e a queda se aproxima. O memorial é um antídoto contra a amnésia espiritual. Josué também levanta 12 pedras no meio do Jordão, onde os sacerdotes estiveram. É como se o lugar do milagre também recebesse uma marca. Há marcas que Deus permite na história para que você não esqueça de onde Ele te tirou. Então Josué manda os sacerdotes saírem. E observe, enquanto a arca está no meio, a passagem está aberta. Quando os sacerdotes sobem e as plantas dos pés saem, as águas voltam ao seu lugar e transbordam como antes. Isso é muito significativo. Deus não abre caminho para o povo morar no rio. Deus abre caminho para atravessar. A travessia é passagem, não permanência. Essa é uma pista do divino para quem está preso em fases antigas. Há gente que vive anos no meio do rio, paralisado entre o que ficou para trás e o que Deus prometeu à frente.
O Jordão não é morada. É travessia. Deus te chama para passar, não para estacionar na fronteira. Depois da travessia, o povo acampa em Gilgal. Josué coloca as 12 pedras ali. E a notícia se espalha. Os reis amorreus e cananeus ouvem e seus corações desfalecem, porque percebem que o Deus de Israel está operando. Antes mesmo de uma batalha, Deus já está vencendo no nível do medo do inimigo. Isso também acontece na vida espiritual. Há vitórias que Deus te dá que não são só para te livrar, são para colocar reverência no coração de quem te enfrenta. Não para sua glória, mas para que fique claro que Deus está contigo. Agora, precisamos olhar para o sentido espiritual dessa travessia, porque ela conversa diretamente com a nossa vida de fé, seja você católico ou evangélico. A travessia do Jordão é o começo da vida de conquista. O povo já tinha saído do Egito, já tinha passado pelo Mar Vermelho, já tinha visto milagres, já tinha sobrevivido no deserto. Mas agora é diferente. Agora não é apenas escapar do passado. É entrar no propósito. E isso revela algo essencial. Existem milagres que Deus faz para te tirar da escravidão, e existem milagres que Deus faz para te introduzir na promessa. O Mar Vermelho é libertação. O Jordão é transição para a herança. Muita gente quer viver eternamente celebrando a libertação, mas Deus quer conduzir para a maturidade, responsabilidade e missão. Outra leitura muito profunda, especialmente dentro do cristianismo, é que a travessia pelas águas sempre aponta para uma realidade espiritual de passagem. No Novo Testamento, a água aparece como símbolo de purificação e de novo começo. Para o evangélico, isso se conecta com a ideia de arrependimento, novo nascimento e vida nova. Para o católico, isso se ilumina também na dimensão sacramental do batismo, como sinal visível de uma graça real, onde Deus nos arranca de uma vida antiga e nos chama para uma vida nova em aliança. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma. Deus abre um caminho para você deixar o velho e entrar no novo, mas isso exige fé e consagração. E aqui está uma aplicação direta, prática, para você que está ouvindo este episódio. Talvez você esteja exatamente diante do seu Jordão. Uma decisão que você está adiando. Um pecado que você precisa abandonar. Uma mudança que Deus já pediu. Um chamado que você vem sentindo. Um recomeço depois de luto. Uma cura emocional que exige atravessar medo. Um pedido de perdão que parece impossível. Uma porta que você sabe que Deus está abrindo, mas você está esperando a água baixar. E Deus pode estar dizendo: santifica-te, porque amanhã farei maravilhas. Mas repare no detalhe: o amanhã de Deus começa com passos hoje. A fé verdadeira não é esperar sentado. É seguir a arca. É colocar a presença de Deus à frente. É manter reverência. É obedecer ao que Deus já disse, mesmo quando o cenário parece cheio demais. E existe outro ponto que não pode ser ignorado. Deus manda manter distância da arca para saber o caminho, porque ninguém tinha passado por ali. Isso é uma palavra para a nossa geração, que tenta fazer tudo do seu jeito, copiando métodos humanos, confiando em impulsos e opiniões. Deus está dizendo: siga minha presença, porque você nunca viveu este capítulo antes. Você não tem experiência suficiente para guiar a si mesmo. Você precisa da direção do Senhor. Agora pense no impacto emocional desse milagre para Josué. Ele recebeu a ordem: seja forte e corajoso. E agora Deus confirma diante de todos. O povo atravessa. As águas se levantam. O memorial é construído. A liderança é estabelecida. A fé coletiva cresce. E isso nos leva a uma conclusão poderosa. Deus não chama alguém para uma missão e depois abandona essa pessoa no primeiro teste. Deus confirma o chamado na hora certa. E muitas vezes essa confirmação vem exatamente quando o obstáculo parece maior. Eu quero que você guarde 3 frases desta travessia, como se fossem chaves para a sua semana. Primeira: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Isso fala de preparo, alinhamento, pureza e prioridade espiritual. Segunda: quando virdes a arca, segui-a. Isso fala de presença de Deus no centro, de reverência e de direção. Terceira: as 12 pedras são um memorial. Isso fala de memória. Não esqueça o que Deus já fez. Escreva. Conte. Testemunhe. O inimigo tenta roubar sua memória para roubar sua fé.
Deus manda você construir lembranças sólidas do agir dele. No próximo episódio da série Josué, nós vamos entrar no acontecimento mais absurdo e mais viral de toda a narrativa: a queda das muralhas de Jericó. Trombetas, marchas ao redor da cidade, no final, muralhas caindo como se fossem papel. E você vai perceber como Deus vence de um jeito que ninguém espera, para que ninguém confunda vitória com força humana. Que Deus abençoe sua vida. E se hoje você está diante do Jordão, que o Senhor te dê coragem para dar o passo que a fé exige, e humildade para seguir a presença dele. Porque quando Deus abre caminho, nem a cheia segura a promessa.